Olá, eu sou Mike Anthony, recordista mundial de memorização. Hoje estou trazendo mais um vídeo da playlist Como Memorizar Qualquer Coisa, onde eu ensino a você como você pode memorizar o que quiser. Clique no card para ter acesso aos outros vídeos da playlist. A thumbnail desse vídeo não é clickbait e no vídeo de hoje eu vou, de fato, ensinar a vocês uma técnica que vai permitir que vocês memorizem milhares de dígitos. Mas antes disso, vocês já precisam conhecer dois métodos: o Palácio da Memória e a lista PEG. Eu vou deixar o link desses vídeos onde eu expliquei essas técnicas aí no card para você conferir. Se você não estiver familiarizado com as técnicas que eu já ensinei aqui no canal, é fundamental que você assista aos outros vídeos da série primeiro, porque o vídeo de hoje vai ser bastante denso e ele vai ser construído em cima de todos os termos que eu já expliquei nos vídeos anteriores. Agora que vocês já conhecem os termos que eu usei nos outros vídeos, eu vou ensinar para vocês como criar o seu próprio sistema PAO. Esse sistema vai permitir com que você memorize qualquer número de qualquer tamanho, dividindo em grupos de 6, e esses grupos de 6 serão divididos em pares de dígitos. E cada par vai ser representado por uma pessoa, uma ação ou um objeto. Dessa forma, você vai conseguir memorizar esses números de qualquer tamanho, criando cenas muito memoráveis na sua cabeça, que vão ser basicamente uma pessoa realizando uma ação usando um objeto. Você só vai precisar criar essa divisão de 6 em 6 e colocar cada um desses grupos de 6 dígitos em uma posição diferente no seu palácio da memória. Para exemplificar, vamos supor que você queira memorizar a seguinte sequência: 347410 746194. Para memorizar essa sequência, você primeiramente dividiria ela em grupos de 6 dígitos e depois em grupos de 2. Aí ficaria 347410 746194. Cada tripla de pares seria guardada em um lugar diferente no seu palácio da memória. Como nós só temos dois grupos de 6 dígitos, a gente só vai precisar de duas posições no palácio da memória. Então a gente pode usar a porta da sua casa e o sofá da sua sala. Agora, dentro de cada um desses grupos de 6 dígitos, a gente vai seguir a sequência PAO. Então, o primeiro par dentro do primeiro grupo de 6 dígitos vai ser uma pessoa, o segundo par vai ser uma ação e o terceiro par vai ser um objeto. No segundo grupo de 6 dígitos vai ser a mesma coisa. O primeiro par vai ser uma pessoa, o segundo par vai ser uma ação, o terceiro par vai ser um objeto. Para converter cada par de dígito em uma pessoa, em uma ação ou em um objeto, a gente vai precisar usar um Major System, que é um método que eu já expliquei aqui no canal. Se você não conhece ele, assista o meu vídeo, vou deixar aí o link dele no card para você conferir. Então, como é que ficaria? Bem, o primeiro conjunto de 6 dígitos, a gente vai imaginar da seguinte forma: a gente tem 3, 4, o primeiro par, como eu falei, é uma pessoa, então 3, 4 pode ser representado pelo Mario, porque no Major System, Mario representa 3, 4. Cortano, porque vem 7, 4, então 7, 4 seria representado pelo verbo cortar, e ele estaria cortando o quê? 3, 4, 7, 4, 1, 0. 1, 0 pode ser representado por uma taça. Agora, no próximo locus, na próxima posição no palácio da memória, a gente tem o quê? A gente tem 746194. Como que a gente pode representar esses números? Olha, 74 a gente pode representar pelo GRU e ele tá, beleza, 61 a gente pode representar por chutar, pelo verbo chutar. E 94 a gente pode representar por uma pera, o som 9 é representado pelo P ou B, então o P de pera é 9, o Ra é R, o som de R é 4, então 9, 4. Basicamente dessa forma. Note que as imagens poderiam ser diferentes, então a gente poderia ter imaginado uma Maria ao invés do Mário, porque Maria também representa o número 3, 4 no Major System. O que importa é que o número que aquele nome representa seja de fato um número que a gente está querendo memorizar, só isso que importa. Se você quisesse memorizar números maiores, basta continuar usando mais posições no seu palácio da memória. Se a quantidade de dígitos não for múltipla de 6, então, se for uma quantidade par, você pode parar no meio da sequência, então seria
pessoa, ação e não teria objeto. Ou você poderia fazer uma pessoa sem nenhuma ação, sem nenhum objeto. Depende da quantidade, depende de quantos dígitos vão sobrar. Então você pararia no meio, você não iria necessariamente preencher todos, né? Não seria necessariamente pessoa, ação, objeto. Você poderia terminar ali no meio, colocando apenas uma pessoa com uma ação ou apenas uma pessoa. Se for uma quantidade ímpar, você precisa usar imagens que representem apenas um dígito. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o número 3474 seria apenas o Mário se cortando na porta da sua casa. Então, nesse caso, a gente teria a ação sendo realizada sobre a própria pessoa. Outra possibilidade seria imaginar o Mário cortando a porta da sua casa. E nesse caso, a gente teria a ação sendo realizada sobre o locus, sobre a posição em si, no seu palácio da memória. Essas duas opções são válidas, funcionam igualmente. Agora, vamos supor que ao invés de ter que memorizar 3474, a gente tivesse que memorizar 34749, uma quantidade ímpar de dígitos. Como que você faria isso? Olha, para fazer isso, para memorizar essa quantidade ímpar, basta imaginar, por exemplo, o 3474 e o 9 seria um objeto que iria representar apenas um dígito 9. A gente poderia imaginar o Mário cortando uma pia na porta da sua casa. Então a gente teria pia representa apenas o dígito 9. E aí você consegue memorizar números de qualquer tamanho. A parte mais fácil desse processo todo é visualizar as cenas na sua cabeça. O que dá trabalho de verdade é encontrar as palavras para representar aqueles números. Por conta disso, para que essa técnica seja de fato eficiente, é fundamental que você crie a sua própria lista de pessoas, ações e objetos. Então você iria precisar de ter uma pessoa, uma ação e um objeto para cada par de dígitos, de 00, 01, 02, 03 até 99. Além disso, é importante que você tenha imagens de pessoas, ações e objetos para dígitos isolados também, porque assim você vai conseguir memorizar quantidades ímpares de dígitos. No caso das ações, você só vai considerar as duas primeiras consoantes. Depois disso, você não vai considerar nada. Mas no caso das pessoas e no caso dos objetos, você vai considerar todas as consoantes que estiverem na palavra. Então, por exemplo, o verbo cortar representa apenas 74. Além disso, vale a pena lembrar que não é para você considerar as finalizações dos verbos. Então, ar, ir, ando, desconsidera isso. Então, por exemplo, o verbo achar representa apenas o dígito 6. Ele não representa 6, 4. Ele representa apenas o dígito 6. Ah, mas Mike, você não acabou de falar que é para considerar as duas primeiras consoantes nas ações? O que eu quero dizer é o seguinte: não é para você considerar nenhuma consoante depois disso. Então, se você tiver um verbo, por exemplo, cortar, ele é apenas 7, 4. Ele não é 7, 4, 1. Não. Mas no caso das pessoas e no caso dos objetos, você precisa pegar, se você quer representar um número de 2 dígitos, você precisa pegar uma pessoa ou um objeto que tenha apenas 2 consoantes. Então, por exemplo, se você quer memorizar o número 98, o objeto bifurcador não funciona, porque ele tem mais consoantes. Se você quiser memorizar o número 98, você pode usar um puff, por exemplo. Mas bifurcador não funcionaria porque tem mais consoantes depois. Então, é essa lógica que você precisa ter em mente. Por que isso? Por que as ações, apenas as duas primeiras consoantes são as que valem? Porque isso é muito importante para caso você queira expandir o seu sistema posteriormente. Por exemplo, se você quiser criar um sistema de 3 dígitos, isso no futuro vai te ajudar demais. Ou caso você não queira criar um sistema de 3 dígitos completo, talvez você queira usar uma lista de 3 dígitos pronta para memorizar alguma coisa. Depois eu vou falar mais sobre como funcionaria um sistema de 3 dígitos, mas por enquanto minha recomendação é essa. Se você for pegar uma pessoa ou um objeto, você precisa ter a quantidade de consoantes igual à quantidade de dígitos que você quer representar. Você vai usar todas as consoantes. Mas no caso das ações, apenas, no máximo, as duas primeiras consoantes que vão contar. Ao todo, você vai precisar de 330 imagens, 110 pessoas, 110 ações e 110 objetos. Criar essa lista completa do zero dá bastante trabalho, então é por isso que eu estou compartilhando uma lista completa com várias opções para cada número. Assim isso vai te ajudar bastante.
Ela é uma planilha no Excel, que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês conferirem. Minha recomendação é que vocês criem uma cópia dessa planilha no celular ou computador de vocês e apaguem todos os nomes nas células da planilha. Também podem apagar, excluir completamente as células com números de 3 dígitos. Depois disso, você precisa passar por cada número e tentar pensar em uma pessoa, uma ação e um objeto que represente ele. Se você não conseguir pensar de imediato, pule. Tá? Então, se você não conseguiu pensar em uma pessoa que represente aquele número, vá para a ação. Não conseguiu pensar, vai para o objeto. Não conseguiu pensar, vai para o próximo número. Então, você vai pulando. Depois que você chegar no final e já tiver preenchido todos que você conseguiu pensar por si mesmo, você vai na minha planilha e procura alguma opção. A opção mais memorável que você conseguir encontrar ali na minha lista. Se você não conhecer alguma opção da minha lista, pesquise ela no Google. Tá? Não tem problema você não conhecer ela de primeira. O que importa mesmo é que ela seja memorável. Vale ressaltar que você só precisa de uma pessoa, uma ação e um objeto para cada número. A minha lista tem várias opções apenas para dar mais possibilidades para vocês encontrarem uma imagem memorável para vocês. Depois que você já tiver criado todo o seu sistema PAO, você vai conseguir memorizar qualquer número que quiser. Porém, ficar voltando na sua lista toda hora que você precisar de memorizar um número não é nada prático. Então, a maneira mais inteligente de usar esse sistema, usar esse método, é, de fato, memorizando todas as imagens. Sim, as 330 pegs. Para memorizar tudo isso, eu recomendo que você use um aplicativo chamado Anki. Ele é um aplicativo incrível de flashcards, que se você não conhece ele, cara, eu recomendo muito que você pesquise sobre. Vou inclusive deixar o link da minha série completa sobre esse aplicativo aí no card para você conferir. Ele vai ser um aplicativo que vai te ajudar muito nesse processo de aprendizagem desse sistema, porque ele tem flashcards. Você cria flashcards com ele, ele é um aplicativo de repetição espaçada. Você vai revisando essas imagens do seu sistema e, com isso, você solidifica elas na sua memória. O ideal seria criar um flashcard para cada pessoa, ação e objeto. Então seriam 330 flashcards. Porém, essa criação de flashcards, ela iria dar um certo trabalho. Então é por isso que eu estou disponibilizando para vocês, estou compartilhando com vocês um baralho completo com todos os flashcards, com o sistema já pronto aí para vocês baixarem. Vou deixar o link dele aí na descrição para vocês conferirem. Tome bastante cuidado porque ele é apenas um template para você usar. Tá? Eu não estou recomendando que você memorize o sistema que já está pronto ali. Ele é apenas um exemplo. Tá? Vocês vão pegar, vão modificar as pessoas, as ações e os objetos deste baralho e vão colocar os que vocês escolheram. Para fazer essa mudança, você precisa ir no navegador de cartões do Anki e, depois de já ter baixado o baralho, claro, ir modificando cartão por cartão, colocando as imagens e os nomes do seu sistema. Eu recomendo que cada flashcard que você for modificar, deixe pelo menos, melhor dizendo, uma imagem para cada pessoa, cada ação e cada objeto. Depois que você terminar de trocar todos os flashcards, revise os cartões dentro do baralho Major System, que está dentro do baralho Codificação. Esse vai ser o baralho que você vai ter que trabalhar com ele, tá? Vão ser apenas os cartões dentro do baralho Major System, que está dentro do baralho Pai Codificação. Apenas esse, tá bom? Para aprender o sistema, você só vai precisar de revisar mesmo os cartões, é só isso mesmo, só revisar. E aí você vai adquirir essas imagens, vai memorizar essas imagens naturalmente. Eu recomendo que você vá nas configurações e coloque um limite de 15 cartões diários, tá? 15 cartões novos por dia. Se você achar essa quantidade grande demais, né? Porque vai ser 15 pessoas, 15 objetos e 15 ações. Se você achar, ou seja, 45 ao todo. Se você achar que isso está demais, diminua para 10 e aí vai ficar 10 pessoas, 10 ações e 10 objetos. E aí ficaria 30 imagens por dia. Mas Mike, o que eu faço com esses outros baralhos? Se você já abriu o baralho que eu deixei aí na descrição, você vai ver um monte de subbaralhos, mas olha, não se preocupe com eles, tá? Foque apenas no baralho que eu mencionei. Esses outros baralhos, esses outros decks que eu deixei aí, eles estão aí apenas para te ajudar a memorizar cartas, números binários e números falados, mas isso é assunto para os próximos vídeos da série. Por enquanto, se preocupe apenas com os flashcards,
do baralho Major System dentro do baralho Codificação. O que vocês precisam saber por enquanto é realmente que este baralho, esse template que eu estou compartilhando com vocês, ele é de longe uma das melhores ferramentas disponíveis na internet de memorização. Agora que você já tem o seu sistema PAO, é fundamental que você pratique bastante. Por isso, eu vou deixar 4 exercícios para vocês. Primeiramente, eu recomendo que vocês memorizem números de telefone. Pense nos números de telefone das pessoas mais próximas a você. Faça uma lista com eles e tente memorizá-los usando o seu sistema PAO. Outro exercício seria também memorizar os seus dados bancários, ou seja, o número da sua conta e o número da sua agência. O terceiro exercício seria memorizar os dados do seu cartão de crédito. Memorizar todos aqueles dados vai ser uma coisa útil para caso você vá fazer alguma compra online, por exemplo. Por fim, caso você queira expandir as suas habilidades ainda mais, recomendo que você tente memorizar alguma constante matemática, porque não tem limite de quantidade. Então você pode tentar memorizar, por exemplo, os 100 primeiros dígitos do Pi. Esse seria um ótimo exercício depois que você terminou a sua lista PAO. E depois de memorizar 100 dígitos, se você quiser memorizar mais, você pode continuar. Claro, esses são exercícios apenas, então você provavelmente vai encontrar aplicações dentro da área que você trabalha ou dentro dos seus estudos. Talvez você está preparando para alguma prova, para algum processo seletivo, então você provavelmente vai encontrar aplicações ali. Mas caso você esteja meio perdido, esses são exemplos para você já começar a praticar. Caso você deseje aprofundar os seus estudos sobre memorização, vou deixar aí na descrição do vídeo nomes de livros para vocês conferirem. Além disso, vou deixar o link de um fórum sobre o assunto, onde vocês podem encontrar explicações das técnicas e conversar com outras pessoas interessadas em memorização. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perderem as notificações dos próximos vídeos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar lá no Instagram. Então é isso e até a próxima.